Boa noite ao pessoal que está em casa também. Hoje nós não teremos musiquinha, mas amanhã teremos. Não? Deu um problema técnico aqui, não foi possível. Bom, nós estamos falando então sobre vocação, profissão e renda, né? Onde falamos bastante sobre vocação, porque ela é a base de tudo, apesar de estar distribuído assim em 3 termos, né? Mas um acaba penetrando ao outro e assim por diante. Não está isolado, não são estanques, né? Então, a profissão da vocação é destacada porque, com certeza, é onde a gente passa o maior tempo da nossa vida, onde nós mais dedicamos, melhores anos da nossa vida, dedicamos à profissão, né? Então, antes de entrar na profissão, eu queria ler aqui um poema que eu não mostrei ontem, quando nós falamos sobre decisões, né? Você tem que tomar decisão, a decisão é antecipada pela angústia, sempre tem angústia, né? E nós vivemos tomando decisões sempre. Tem algumas que nem percebe, mas outras a gente são mais intensas, né? Então a Cecília Meirelles escreveu esse poema aí, e é interessante, né? Porque fala assim: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui ainda entender ainda qual é a melhor, se é isto ou aquilo. Ou seja, ela relatou aqui o dilema do dia a dia, né? E isso passa de uma criança para o adulto, né? Aquilo que nós já nem pensamos para tomar decisão, a criança, para ela, é um dilema, né? E nas decisões, grandes decisões que a gente toma, ela economiza as pequenas decisões. Então, uma criança que aprende a tomar decisão nas coisas pequenas, ela vai aumentando o seu grau de dificuldade, e quando for na vida adulta, ela vai saber também tomar decisões. E as grandes decisões economizam pequenas, né? Então, por exemplo, você foi contratado para trabalhar num lugar, aceitou emprego, aí chega na segunda-feira, está chovendo. Você não vai pensar assim, se eu estou sentindo ou não de ir ao trabalho, né? Isso já ficou resolvido lá atrás, quando assinou o contrato, né? Então, se casou, não é para ter dúvida, depois se descaso, né? Não, casou, tomou a decisão, é decisão tomada. Economiza várias outras decisões menores no meio do caminho. Então, resolveu estudar, achou que aquilo lá tal, mas não era bem isso que eu queria, tal. Então, é melhor pensar antes, tomar grandes decisões antes, porque vai economizar pequenas decisões. Quando a pessoa que não decide, ou decide sem base, ou sem muito critério, ela vai ter insegurança de decisão. Porque uma das coisas que a decisão nos traz é que nós não temos a garantia que aquilo vai dar certo. Toda decisão implica num risco, né? Não existe casais que não tenham motivo para separar. Todos os casais têm motivo para separar. A questão é não separar, porque essa decisão foi tomada, tomou a decisão de não se separar. Então, isso é o que garante, né? Não é aquele casal que separou porque teve mais problema. Não, é que ele abriu mão daquela primeira decisão, né? Então, é assim. Então, vamos lá ao nosso assunto de hoje. Profissão. Que é, repito, nós passamos as melhores horas do dia, a melhor fase da nossa vida, né? Quando nós mais produzimos,
nós estamos trabalhando. E quando nós estamos também na melhor fase da vida, estamos trabalhando e gastamos as melhores horas do dia com o trabalho. Então, vale a pena considerar bem a profissão, né? Quem trabalha num lugar que não gosta, detesta, imagine você passar os melhores dias da sua vida, o melhor período da sua vida, as melhores horas do dia, fazendo uma coisa que você odeia. Não vai ser legal, né? Então, nós temos que achar uma coisa boa, um bom motivo para lá estar nessa profissão. E nós encontramos sempre bons motivos, né? Você vai encontrar pessoas que elas reclamam de tudo. Reclamam do calor, né? Reclamam da chuva, reclamam do frio, reclamam da condução, reclamam do patrão, reclama. A vida é reclamar. Agora, o que melhora a reclamação, principalmente aquela reclamação gratuita, né? A pessoa chega e te olha, nossa, mas que calor hoje, hein? Meu Deus, não aguento esse calor. O que vai refrescar isso, falando? Não vai refrescar nada. Então, quando é uma reclamação que tem lá uma caixinha de sugestões, reclamações, reclame aqui e tal, você faz uma coisa com propósito. Mas ficar reclamando gratuitamente, a gente se torna insuportável. Ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que vive reclamando constantemente. Você não gosta de reclamação, ou também não gosta. Então, ambiente de trabalho, muitas vezes, né? Aquela pessoa reclama muito, ela chega na rodinha, a rodinha desmancha, né? Dissolve a rodinha, espanta todo mundo. Chegou a pessoa, ela chega reclamando. E a pessoa que guarda para si, não fica reclamando, praguejando de tudo, ela tende a ser uma pessoa agregadora. Ninguém quer ficar perto de um reclamão. Bom, vamos pensar um pouco sobre o mercado de trabalho. Mercado de trabalho, esse nome mercado de trabalho, não existe um supermercado com prateleira, tudo mais, tal, lá, e você vai lá e compra uma vaga ou outra, né? É uma coisa meio assim, fictícia, né? Chamada mercado de trabalho. Que é a mão de obra disponível que se tem em relação aos postos de trabalho. Então, cada trabalhador, né, é uma mão de obra disponível. E quantas vagas tem para acolher todos os trabalhadores? E aí, então, aparece outra famosa, né? Todo dia a gente ouve isso aí, né? A taxa de desemprego. O IBGE informou a taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego é aquela mão de obra excedente, quer dizer, não tem vaga para todo mundo, não tem lugar para todo mundo, sobra gente, né? Com relação aos postos de trabalho. É simplesmente assim. Então, isso faz com que sempre haja dois grupos, né, de pessoas, os empregados e os desempregados. E há sempre também duas razões para o desemprego. Então, uma razão é uma razão sistêmica, é aquilo que nós chamamos de crise. Nossa, crise está difícil, não consigo emprego, é a crise, é a crise, é a crise. Então, a crise, o que ela faz? Ela diminui os postos de trabalho e, consequentemente, sobra pessoas, sobra trabalhadores, né? Diminui as vagas. Mas também tem um outro motivo, que é o motivo de nós estarmos inadequados ao trabalho. Então, algum tempo atrás, umas dezenas de anos atrás, um torneiro mecânico, por exemplo, é aquele que torneia peças, que mede peças, que faz a peça. Ele era um profissional super valorizado. Ele trabalhava num torno. Então ele tinha que chegar lá, pegar aquela peça de metal, e ir ali torneando aquela peça, tudo mais tal, aquela peça ia virar uma ferramenta, e aquele pedaço de metal ia virar uma peça para determinada coisa. Ele tinha expertise, era um trabalho quase manual, de fazer daquele pedaço de metal uma peça. Então, cada um tinha seu torno, era sua bancada de trabalho. Aí daquele que desregulasse lá, fazer qualquer coisa, lá, tinha ciúmes daquilo. Aí, hoje não é assim, né? Hoje todos os tornos que tem, eles são ligados ao computador. Então, uma pessoa programa
vários tornos de uma vez só. E o torno trabalha sozinho. Então, aquele torneiro habilidoso, tudo mais tal do passado, ele ficou para trás. Né? E se uma pessoa dessa for se candidatar ao emprego, com toda a experiência dela de trabalhar sozinho no torno, ele tem hoje uma situação inadequada para o mercado. Ele vai ficar fora do mercado de trabalho. Ele vai estar entre os desempregados. Bom, aí então surgem os dois grupos. Então, pegando uma coisa próxima à realidade de hoje no Brasil, nós temos o que chamamos de crise. Mas observe bem, dentro de uma crise, como a de hoje, nós temos, num grupo então de trabalhadores, temos 12% de desemprego, é um índice alto. Nós tivemos no Brasil em torno de 4%. Nunca vai ser zero, porque a pesquisa bate uma foto aquela hora, né? Então, alguém que saiu do emprego para ir para um outro melhor, na hora que tirou a foto, ele está desempregado. Né? E tem pessoas que realmente não servem, né? Não conseguem. Então, nós temos hoje uma crise, que chamamos de crise, com 12% de desempregado. No Brasil, cada ponto percentual é um pouco mais de 1 milhão. Então, nós temos no Brasil hoje perto de 13 milhões de desempregados, que é esses 12%. Mas, quando você olha a taxa de emprego, nós temos 88% de pessoas empregadas. Então, mesmo na crise. Agora, imagine quando você não está na crise, nós tivemos lá 4, tinha 96% de pessoas empregadas. Né? Então, o grupo maior sempre tem que ser o grupo dos empregados. E, naturalmente, o trabalhador vai passar a maior parte da sua vida dentro desse grupo maior. A tendência é essa. Né? Agora, e aquela pessoa que sempre está no grupo menor? Entra crise, sai crise, melhora, piora, ela continua sempre no grupo menor. Está sempre desempregado. Aí a culpa é da crise? Não, não é da crise. É a pessoa que está inadequada ao mercado. Né? Então, essa é uma razão pessoal. Então, o trabalhador, ele pouco pode fazer para resolver a crise. Né? Ele vai aceitar salário mais baixo, tudo mais tal, para ficar empregado, tomar um bico e tal. Diante da crise não tem muito o que fazer. Agora, quando o problema não é a crise, é só ele que pode resolver o problema de empregabilidade dele. Né? Então, se preparar para concurso, por exemplo. Conheço pessoas que estudaram tanto para concurso, que chamam concurso, aquela famosa efeito, gabaritava o concurso. Acertar tudo. Né? Chega lá, a pessoa virou um concurseiro. Parou de trabalhar, tudo mais tal, só estudou para concurso e queria passar para concurso. E passou no concurso. Né? Então, se preparou para isso. Então, nós precisamos estar com o nosso currículo adequado. A gente fez, um tempo atrás, uma seleção lá na clínica para contratar fisioterapeuta. Precisaria que a pessoa, além de fisioterapeuta, fizesse mais algumas coisas. Mas do calhamaço que chegou de candidatos, né, tudo só tinha aquilo que é básico, formado em fisioterapia. Então, alguém que, se na terra disser quem tem um olho é rei, né? Quando aparece alguém que sobressai, é esse daí que vai ser entrevistado. Então, nós temos que cuidar do nosso currículo. Né? E aqui, a preparação ao mercado de trabalho não é na última semana, né, que você vai se preparar. Ela começa lá atrás, no ensino fundamental. Quando ainda a criança nem sabe que vai enfrentar o mercado de trabalho. Né? Com os meus filhos, tinha um discurso com eles o seguinte, olha, o trabalho de vocês é estudar. Então, não me apareça aqui com nota abaixo de 8. Né? Vocês ganham para isso. Então, não tem justificativa, né? Porque agora quem trabalha, estuda, tá usando tempo para fazer uma coisa, tá? Agora quem só estuda tem que despontar. Né? Então, lá no ensino fundamental, está se preparando para o mercado de trabalho.
Então, uma criança que ela aprende a ser responsável na escola, de fazer as tarefas de casa, de não enrolar, não dar um perdido na professora, tudo mais, tal, e nos pais também, né? Ah, hoje não tem lição. Imaginando que em meia hora ele resolve depois a escondida, né? Então, o acompanhamento, ver se esse aluno, essa criança responsável, não é uma questão de que ela apenas de imediato, de momento, né? Aquilo lá está servindo para o futuro dela. E depois, também ensino médio, mesma coisa. Encontrei assim, muita gente, muito jovem, que perguntava, e aí, está estudando? Não, já terminei. Essa frase era comum, né? Mas terminou o quê? Ah, terminei o colegial, terminei o ensino médio. Falei, não, gente, tem muita coisa pela frente ainda. Terminou não. Aí tem o ensino superior, e aquilo lá, hoje em dia, você ter só ensino superior, também está no comum. Apesar de 15% só do brasileiro tem ensino superior. Mas ainda assim, está dentro do mercado comum. Quando a gente falou em taxa de desemprego, essa taxa de desemprego é a média geral. Porque entre jovens de 19 a 29 anos, mais ou menos, a taxa é 30% deles estão fora do mercado. Tem uma cena, se um dia tiver curiosidade, vai no centro comercial de Alphaville de manhã, lá pelas 9, 10 horas. Mas é muito jovem andando naquele centro comercial ali. Já tem muitas agências de emprego e tal, né? E todos eles, aquela pastinha de elástico, né? Embaixo do braço, cheio de currículo, né? E um dia eu estava passando lá numa desses escritórios de seleção, então a pessoa tinha a porta e fez uma caixinha lá de fora da porta. Deixa aqui seu currículo. Né? Aí me chamou a atenção que tinha uma moça, ela estava tentando colocar o currículo dela aí no meio, mas tinha tanto que ela tinha que espremer para conseguir enfiar o dela lá. Ou seja, o desemprego entre jovens não é de 12%, é 30%. Você sabe lá que é isso, né? Em cada 10 jovens tem 3 que estão procurando emprego. Bom, mas aí então a gente vai se preparando. O curso superior também não dá para dizer terminei. Você precisa fazer uma pós, hoje em dia. Precisa fazer especializações, precisa se aperfeiçoar permanentemente. Então, tem que fazer alguns cursos, 1, 2 por ano pelo menos, né? E uma coisa que é o seguinte, a gente tem assim algumas coisas a gente evita gastar, a gente não gosta de gastar com plano de saúde, a gente não gosta de gastar com seguro, a gente não gosta de gastar com cursos, né? Porque a gente acha que isso é despesa. Mas, lógico, seguro, saúde, plano de saúde seguro, você até quando paga, você nem quer usar, né? Melhor não usar. Mas estudo não é despesa, é investimento. Isso vai fazer diferença no momento. Então, especializações paralelas, formação, capacitação. E uma coisa, gente, nesse segmento aqui, existe inúmeros, muitos cursos baratos e cursos de graça. Muita coisa que tem isso aí. Se você procurar, tem muitas entidades, né? Tem muitos cursos que são incentivados pelo governo e que as pessoas não conseguem, os que administram o curso, não conseguem preencher as vagas que tem aberto, não funciona porque não tem gente lá. Então, é só pesquisar que tem. Outra coisa, né? Nós estamos falando aqui com 2 objetivos. Né? Uma é para vocês mesmos que estão nos ouvindo aqui, em casa tal. E outra é para vocês ouvirem e passarem para os outros. Né? Acho que todo mundo tem um sobrinho, tem um vizinho, tem alguém lá que vai ser útil você entender sobre isso. Bom, quando chega no nível médio, especialmente, você pode também fazer uma opção pelo técnico, aprender uma coisa técnica. É interessante, às vezes tem gente que faz os dois, faz o colegial normal e faz um técnico, né? Tem uns que faz só o técnico. É interessante porque, na pior das hipóteses,
o aluno vai descobrir aquilo que não serve, aquilo que não quer. Né? Em casa, a Débora fez construção civil no ensino médio, e dali mergulhou na faculdade de arquitetura e se descobriu na vida. Né? A Cris também fez ensino médio, fez o mesmo curso, construção civil, não foi nem buscar o CREA. Né? Foi para fisioterapia. O Pedrinho fez informática, técnico, foi fazer história. Mas qual que é? Pelo menos descobriu que não é aquilo. Então você não chega lá no vestibular assim de maneira totalmente crua. E às vezes cursos paralelos. Né? Então, me lembro que quando estavam fazendo ensino médio de construção civil aqui no ITB, eles foram fazer um curso de construção civil no SENAC, que era assentar tijolo, era realmente tem que fazer a massa, achar ali o ponto, misturar a massa e tal, né? Literalmente pôr a mão na massa. Bom, aí quando chegou na faculdade, especialmente a Débora, o que aconteceu? Veio um monte de gente que só tinha a formação do colegial. Então, no primeiro na faculdade, teve os primeiros contatos com materiais, com essas coisas todas. Então, quem já tinha uma base, ficou muito mais fácil de caminhar. Bom, outra coisa, deixa eu ver se está aqui. Tá. Nós podemos planejar a nossa carreira também, né? Então, temos que ter um objetivo. Primeira coisa, decidiu em algum momento o que você quer na vida. Certo. Agora, onde eu vou chegar nessa carreira? E aí eu volto um pouco comentando o seguinte, né? Aquela pessoa que escolhe pelo salário dos outros a sua profissão. Então, vamos dizer o seguinte, né? Alguém viu lá jogador de futebol. E está lá o salário equivalente do Neymar, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, do Messi, coisa assim, né? A hora que ele olha aquele salário lá cheio de zero, isso que eu vou ser jogador de futebol. Mas quantos milhares de jogadores de futebol que tem só no Brasil? Quantos que chegam num time de ponta no Brasil? Né? Então, não é para todo mundo. Agora, essa seleção natural existe em todas as áreas. Né? A pessoa que vai ser um balconista, que vai trabalhar numa loja, a pessoa que vai ser um pedreiro, ela vai ter essa concorrência em todos. Então, você encontrar pedreiro, né, que ele termina o dia dele, a colher está num canto, tem tijolo quebrado no outro, tá aquela que nem ele se acha. E você tem aquele pedreiro que terminou o dia, ele passa a vassoura, junta as coisas, tudo mais, empilha o material, né? Bom, amanhã você vai precisar contratar novamente. Qual que você vai contratar? Então, essas coisas fazem diferença. Então, tem pedreiro que a vida inteira ficou naquele lugarzinho dele ali e tal, né? E tem outros que daqui a pouco vira mestre, vira dono de uma empreiteira, tudo mais, e vai subindo. Então, tudo, ele vai de nós nos dedicarmos naquilo que nós escolhemos. Então, o planejamento de carreira, onde você quer chegar? For uma área administrativa, por exemplo. Você está numa empresa grande, tem lá um departamento de contabilidade, tem um departamento de finanças, e tem lá departamento de custo e tal, e tem lá o diretor financeiro. Bom, você chegou lá, você é escriturário e tal, você fala assim, quero ser o diretor financeiro dessa empresa. O que se deve fazer? Deve conhecer todas as áreas. Então, está numa área de finanças, pintou uma possibilidade na área de contabilidade, não tem problema, vai aprender contabilidade também. Vai aprender custo. A hora que você fez uma boa base aqui, dominou tudo, você vai ter condição de olhar isso por cima. E se isso não faz internamente, você pode fazer externamente também.
Então, se trabalhou numa empresa na área de contabilidade, agora eu quero ter uma experiência na área de finanças com outra empresa, na tesouraria. E você vai formando esses conhecimentos que é daquela área maior. Isso é planejar a carreira. Né? Então, vamos lá, o pedreiro. Se ele sabe assentar bloco, sabe temperar massa, fazer um concreto, ok. Mas se ele fizer um curso de encanador, ele vai agregar um valor para ele. Né? Porque, ainda que ele não faça, ele vai poder observar se aquele ajudante dele, aquela pessoa, está fazendo de maneira correta. Se ele também juntar ali um curso de eletricista, ainda que ele não vá ligar os fios lá, mas ele conhece, ele vai juntando, agregando valores naquilo que é a área dele. E em todas as áreas tem muita coisa. Né? Advogado, quantos advogados que não tem na praça? Né? Mas alguns são diferenciados. Então, advogados que conhecem os códigos de lei como uma pessoa conhece a Bíblia, né? Sabe lá citar o capítulo, sabe citar tudo, né? Como a gente conhece, não exatamente eu, mas como muitas pessoas conhecem a Bíblia, capítulo, versículo, endereço de tudo. Então, esse advogado, ele vai ser diferenciado dos outros. Né? E aí, então, você tem um objetivo e quais os meios que você vai usar para chegar nesse objetivo. Né? Então, quero ser advogado? Se é estagiário, vai, né? Não fica fazendo corpo mole, né? Tem audiência, pode ser audiência, vai, tudo mais, tal, vai vendo, vai aprendendo, vai se envolvendo. Isso é o que vai fazer chegar no objetivo. Objetivo certo no tempo certo. Então, todo garoto sonha em uma das coisas, né? Ser jogador de futebol ou ser artista. Né? Todo garoto pensa isso. E ele vai levando esse sonho até uma certa altura. Depois vem uma hora que não dá mais, né? A carreira é curta, tal. É a mesma coisa que imagine se eu agora, à altura dos meus 60 e poucos anos, resolvesse ser jogador de futebol. Estaria totalmente inadequado, né, para esse objetivo. Mas eu posso ser outras coisas. Né? Então, há uma coerência entre as idades cronológicas que nós temos e a idade profissional. Então, o garoto que entrou no escritório, que entrou fazer alguma coisa, ele tem mais é que ralar mesmo, tem força, tem ânimo, tudo mais tal, e cada vez vai aprendendo mais, vai tendo mais experiência. Né? Mas, quando ele for mais jovem, que estiver forte, ele não pode pensar que ele fica a vida inteira fazendo a mesma coisa. Né? Ele tem que se preparar para obter a mesma produção, mas não com a força dele, com a força dos outros. Então, vai aprender a comandar. Ele precisa saber que essa força dele vai esgotar um dia. Né? Então, dentro desse caminhado aí, ele não pode ser precoce, não dá para passar muito na frente, e também ele não pode ser retardatário. Né? A hora que daqui a pouco acabou as forças dele, ele não sabe, não tem força para fazer aquilo que ele sempre fez, e não tem experiência para comandar outros também, para gerenciar. Então, não precisa seguir junto. E uma coisa que é interessante, gente, o conhecimento técnico, ele abre portas. Então, você ter um diploma de uma escola renomada, você fazer uma boa prova de teste, fazer uma boa entrevista, isso vai ajudar a abrir a porta. Mas crescer lá dentro, você tem aqui um tanto de técnica, você entra, depois tem que ter o que eu chamo de política, no bom sentido. Você tem que começar a dar valor à sua habilidade política, no bom sentido. Ou seja, se relacionar, conhecer. Né? Então, o que é isso? No ambiente de trabalho, por exemplo, você ser um apaziguador, ser ali um agregador, você ser aquela pessoa disponível, que conversa, tudo mais, tal, que interage, que toma iniciativa.
Isso vai te diferenciando e vai também te treinando a se relacionar. Jovens do grupo, quando foram para o trabalho, levaram uma grande vantagem porque estão acostumados a se reunir, a falar, a dar opinião. Então, às vezes, faz uma seleção de jovens, né? Chega lá, tem uns que não conseguem falar nada numa rodinha assim. Né? Agora, quem vem do nosso meio está acostumado a falar e chega lá, vai com a mesma desenvoltura. Então, quando você está na sala de aula, aquele aluno que ele sempre se escondeu do trabalho, né? Andou na sombra da equipe, tudo mais, não foi na frente se apresentar porque tinha vergonha e tudo mais, ele vai ter dificuldade profissional também. Agora, aquele que foi lá na frente, que correu atrás, que ainda que os outros levaram, todo mundo pôs o nome no trabalho, mas ele é de fato quem detém o conhecimento, isso vai fazer diferença lá. A escola hoje não está muito preocupada se você passou ou não passou, porque criou-se a crença o seguinte, quem vai te aprovar ou reprovar vai ser o mercado. Lá não vai ter nem dó nem piedade. Aqui você pode passar com mérito, sem mérito, você vai passando, mas o mercado não tem essa possibilidade. Sim. Eu ia comentar uma coisa, na parte profissional, não precoce e nem retardatária, né? Por favor. É importante também considerar a sabedoria e maturidade que vem com o tempo e com a exposição. Então, muito pouco adianta, assim, no meu ponto de vista, você também terminar o curso superior, logo em seguida fazer uma pós-graduação, por exemplo. Porque você precisa da experiência do mercado, da experiência com outras pessoas numa empresa para você compartilhar numa pós-graduação. Porque lá nada mais é do que compartilhar experiências, né? Então a gente vê muito disso. Você vai no curso de pós-graduação, tem aquela pessoa experiente, mas tem aquele jovem que nunca trabalhou e pouco agrega, né? Vai para, entre aspas, tirar o diploma, né? Isso também no mercado não ajuda. Só o canudo de pós-graduação não ajuda. Então é interessante caminhar junto, né? Então, gerenciar bem essa parte de não precoce e nem retardatária, né? Tem um equilíbrio para poder tirar proveito do esforço. Perfeito, perfeito. E sempre ter em mente, gente, que o local de trabalho também é um local de aprendizagem. Né? Então, tem quem não aceite, não se sujeite a algumas coisas. Ah, vou fazer mais isso para ganhar o mesmo? Você perdeu a chance de aprender mais isso. Bom, nosso último slide antes do intervalo. Bom, então tem uma história que diz o seguinte, né? Você tem que fazer aquilo que você gosta. Eu gosto de jogar futebol, e aí? Né? Então, Você não fez o que você gosta, né? e eu fiz bastante, olha. Jogava de manhã, à tarde e à noite. Às vezes pulava a refeição. Mas não seguiu a carreira, né? Não. Mas, gente, isso, fazer o que gosta, também dá trabalho. Não significa que você, bom, fazer o que gosta, agora eu vou só me divertir. Então, tem algumas ideias que quem está de fora pensa. Bom, jogador de futebol é o maior sossego da vida. Olha, trabalha, se rebenta, atleta de maneira geral, né? De alta performance, se rebenta todo, chega antes dos 40 anos, já está imprestável. Né? Ganha dinheiro, uma carreira muito curta. E tem horário, quem quer ser realmente de alta performance, tem que ter horário, tem que ter regra, a coisa não é assim, né? Outra coisa também, político não trabalha. Né? Esse pessoal vive de boa, não trabalha. Olha, independente da qualidade do trabalho deles, independente do objetivo do trabalho deles, trabalham pra caramba. Viu? Então, às vezes pegam um político daqueles da pior espécie, corrupto e tudo mais tal, trabalha e trabalha muito. Trabalha para si, mas trabalha. Nem se for fazer na corrupção, mas Trabalha, nem que ser para si mesmo. Se ele não trabalhar, não fizer nada, ele não consegue nada. Então, o trabalho está aí para todo mundo. Tem essa citação, alguns atribuem ao Einstein, né?
99% de transpiração, ou seja, tem dedicação, disciplina e tudo mais e tal, e 1% de inspiração. Coisa que né? Então, um professor meu comentava que um colega dele estudou por muitos anos, eu não lembro o nome que é técnico, sabe aqueles mosquitinhos de banana? Você coloca banana, está amadurecendo, mas você faz aqueles mosquitinhos lá. Tem um nome aquele mosquito lá. E esse amigo dele ficou anos estudando esses mosquitinhos. A reprodução, o ciclo de vida, tudo mais, tal, anos. Ele começou a estudar jovem, aí depois estava usando uma lente de fundo de garrafa, já assim, de tanto que se dedicou. Ele ganhou um prêmio enorme, assim, milionário, uma descoberta que ele fez lá. Aí o outro falou assim, mas poxa, você nasceu com uma sorte, hein? Mas, né? No popular, as pessoas veem as pingas que eu tomo, não levo os tombos que eu levo, né? É lógico que, ainda que seja 1%, você tem que ter um espaço de criatividade. Então, tem um momento do dia que parece que a mente nossa ela fica mais à vontade para perceber, captar algumas coisas. Né? Se é de manhã, no levantar tal, normalmente não é no meio do turbilhão. Um momento sossegado, que uns chamam de ócio criativo, né? Que é aquela hora que você pode elaborar seus pensamentos, coisas assim, né? E ética, gente, é uma coisa na profissão que tem um valor enorme. Até as pessoas que não são éticas precisam de pessoas éticas ao lado dela. É interessante que se alguém ele é corrupto, ele não confia no outro. Ele só vai confiar em alguém que é comprovadamente ético. Ele até pode fazer coisa com outro corrupto, mas ele está ganhando sabendo que o outro também está ganhando. Tá vendo? É conveniência, mas não é confiança. Então, se nós temos um comportamento ético, isso tem um valor, tem um preço, né, muito alto. Então, uma das razões por que a mulher está avançando no mercado de trabalho hoje é porque um dos aspectos que se atribui a ela é essa qualidade da ética. Mulher, ela é mais ética que o homem. O homem é muito descarado. Então, ética tem um preço grande. E, gente, na regra de ouro, para nós crescermos no ambiente de trabalho, é muito simples, né? Como que você quer ser tratado? Como você gostaria que tratasse você? É desse jeito que você tem que tratar os outros. Né? Então, você chegou num lugar e a pessoa falou mal, falou ríspido, né? Eu cheguei uma vez com um estrangeiro, fui pedir informação, estava chegando perto assim do balcão, ele me olhou, fala! Dei minha volta e fui embora. Espantei, né? Agora, eu não posso fazer isso com os outros, porque eu já sei na pele que isso não é legal. Então, gente, junto com toda a técnica que nós temos que ter esses comportamentos. Né? Comportamento ético. Por exemplo, compartilhar conhecimento. Nossa, compartilhar conhecimento é fundamental. Tem gente que conhecimento só tem valor se ele transita. Ele guardado, depositado, não vale nada. As pessoas nem sabem que você tem. Agora, se você ensina outro, tal, você ganha esse espaço de maturidade, inclusive. Né? Então, essas coisas, junto com a técnica que nós precisamos ter, ela que nos vão fazer diferente no ambiente de trabalho, fazer diferença na nossa carreira. Né? Então, uma escola tem lá, às vezes, dezenas, centenas de professores, mas não é todo mundo que chega a diretor. Né? Tem que ter tino administrativo para isso. Né? Enfim, tem muita coisa que o serviço ensina, o relacionamento ensina a gente. Né? E quem está disposto a seguir o Evangelho já está lá na frente.
Então, está no ambiente de trabalho. Aí você tem lá umas folhas suas, você pega um clipe e coloca nas suas folhas e leva o clipe para casa. Você pensa assim, mas o clipe não vai fazer falta aqui no escritório para ninguém. Não vou nem notar. Não faz diferença mesmo. Clipes ninguém vai notar. Faz diferença para você, porque você sabe que está levando um clipe que não é seu. Gente, vamos ao nosso cafezinho e voltamos às 9 horas.
Então, vamos aproveitar agora para falar os ingredientes do bolo de hoje. A vantagem de quem está aqui, de quem está em casa, é que a gente desfruta aqui de um bolo natural, né? Então, só para dar água na boca, a surpresa, a Lucila vai falar aqui os ingredientes que ela usou. Depois a gente vai ter lá a receita, como ela chegou nesse bolo aqui. Aprovado por unanimidade. Hoje foi um bolo integral de chocolate e abobrinha. E os ingredientes trigo orgânico integral, abobrinha com casca e ralada, crua, ovos caipira, óleo de girassol, açúcar mascavo e uva passas. Tinha até abobrinha no bolo, gente. Onde compra a farinha integral? No açaí tem nesses mercados grandes, Atacadão tem, Magnã tem. Se precisar testar mais receitas, você pode contar com a gente, tá? Em todos os grupos. Todos os meios. Agora os novos vai ser difícil, né? O que aconteceu? Tá não. Ah, tá. Aqui. Bom, voltando, né? A gente teve bastante contato do pessoal da internet aí, que está acompanhando. E nós temos lá, já na tela, com eles lá, as 3 perguntas de hoje. Mas eu vou deixá-las para fazer no final aqui junto com vocês, para ver se vocês também passaram do teste, né? E a gente hoje vai estar distribuindo esse livro aqui, Igreja Seja Igreja. Ele foi escrito pelo falecido pastor Ismael de Oliveira, foi meu professor também durante alguns anos, tornou-se nosso amigo, acho que muita gente conheceu ele, e acho que ele escreveu vários livros, esse aqui deve ter sido o último deles, né? E o pastor Ismael, ele tem uma história muito interessante nesse aspecto. Ele, quando novo ainda, né, bem jovem, foi para o seminário, a mãe dele queria que ele fosse pastor, se formou pastor, tudo mais. E ele pastoreou a igreja presbiteriana durante algum tempo, e depois, naquele movimento pentecostal, houve aquelas várias igrejas que formaram novas, né? Ele também, por questões que não vou entrar aqui em detalhes, ele saiu e foi trabalhar também numa igreja, e essa igreja que ele foi trabalhar, chamava-se Cristã Presbiteriana, ele se tornou lá o presidente, o principal da denominação, que essa igreja também cresceu muito. E em uma certa altura, ele tinha uma opinião de que os obreiros da igreja, que trabalhavam na igreja e tal, tinham que ter uma remuneração contente, porque às vezes tinha casos de que passar por um trabalho meio voluntário, que acabava sendo ajudado por cestas básicas e tudo mais tal, e isso não estava muito legal. E aí, novamente, ele estava sendo, outra vez, né, quando estava na primeira igreja presbiteriana, ele tinha carro, tinha casa, todo aquele suporte que a igreja dá. Ele saiu de lá sem nada, porque tudo que tinha, que ele usufruía, era da igreja. Foi para essa igreja aí, também ele se notabilizou, chegou lá presidente dessa igreja. Aí deixou tudo. Aí ele foi morar em São José dos Campos e começou um grupo na casa dele, né? E esse grupo hoje também se tornou
uma igreja muito grande. Mas não é esse aspecto eclesiástico que quero falar dele. Uma certa altura, ele resolveu não pastorear a igreja. Ele resolveu ser um profissional e mostrar o testemunho dele, não num ministério normal, mas num ministério secular. Então ele deixou o ministério e foi ser professor. E foi professor do Estado. E lá ele fez um concurso para diretor. Ele foi aprovado para diretor. E aí ele veio lá de São José para São Paulo para escolher a escola a qual ele seria o diretor dessa escola. Então, antes de vir para São Paulo fazer a escolha, ele deu uma olhada lá, até conheceu essa escola e pensou, essa aqui está vaga, essa aqui está na lista, eu vou escolher aqui. Mas a hora que chegou a vez da escolha dele, já tinham escolhido essa. Então, ele não sabia mais qual escolher, aí, bom, vou escolher essa aqui. Orou a Deus e escolheu uma determinada que estava vaga lá. Aí, na volta, ele foi conhecer a escola. A primeira reação que ele recebeu foi assim, e essa escola que você escolheu é a pior de todas. E ele chegou lá, muro derrubado, várias situações assim, a escola, né, muito ruim. E ele chegou lá, olhou tudo aquilo lá, e agora, né? Mas ele tomou uma decisão. Ele falou o seguinte, né? Eu vou fazer dessa escola a minha paróquia. Isto aqui vai ser como se fosse a igreja, é o reino de Deus que está chegando aqui. E reuniu com os amigos, tal, eles começaram a orar lá na escola, tudo mais. Começou o ano, tomou posse. Ele convidou a comunidade no entorno lá. Uns amigos dele deram, acho que um boi para ele, fez um churrasco, convidou todo mundo, fez uma festa lá. E no dia de aula ele fez um discurso para os pais. E se apresentou de maneira bem rígida. Não ia tolerar droga, não ia tolerar vício, queria o pessoal vestir decentemente, ia exigir comportamentos sérios, tudo mais, tal. Ele falou assim, eu fui falando, e aquilo foi fazendo um silêncio. Falei, ao que terminar, estou perdido, né? A hora que eu parar aqui, vão me bater. A impressão que tinha, estava tudo ao contrário do que era a realidade daquele lugar. Mas terminou, o pessoal gostou, aplaudiu, tal. O velho falou, pastor, conta comigo, tal. Aí ele, no mutirão lá, reergueu os muros da escola, emprestou o muro para fazer propaganda lá, a Associação de Pais e Mestres, e recebeu um dinheiro, e começou também a enfrentar, por ordem, dentro da escola, com os alunos, tal. Alguns professores que não queriam seguir essa linha, teve enfrentamento, e com os amigos dele orando na escola à noite, lá, tudo mais. Aí chegou no final do ano, a escola estava recuperada, os muros erguidos, o pavilhão do lugar de botar a bandeira, né? Cantavam todo dia, antes de entrar. Enfim, a escola era outra, mudou completamente o ambiente de escola. E ele continuou lá, até se aposentar. E ele, então, ele era convidado para dar palestra na comunidade, né? Então, ia no clube, ia na paróquia, né? Era o diretor da escola. E várias vezes, inclusive, ele foi na paróquia lá, dar palestra na paróquia lá, falar do Evangelho. Publicava o coluna no jornal da cidade. E era interessante, porque ele chegava lá para dar palestra, tem aquelas irmãs mais simples, né? Beija a mão do padre e tal, né? E ele chegava lá junto com o padre e beijava a mão dele também. E a esposa falou, mas Ismael, o que é isso? É cultura, não tem problema não, né? E criou várias amizades. E quando ele aposentou como diretor da escola ainda, e o pessoal fez festa, fez assim, uma coisa assim, muito carinhoso, deram uma resposta muito grande para ele.
é uma satisfação. Agora, o que me marcou toda essa história dele, ele foi meu professor alguns anos atrás, antes disso, né? E a gente se tornou amigos e tal, foi essa decisão dele, né? Ele chegou, viu aquele lugar arrasado, falou, não, Jesus está dando posse, eu vou fazer isso aqui a minha paróquia. Então, domingo à tarde, aparecia lá com os irmãos para orar nas salas de aula, orar na diretoria, e evangelizando todo mundo. Então, teve um ganho assim, muito grande. O que a gente levar a nossa profissão para o reino pode trazer, sim, frutos, né? Bem, vamos lá. Então, falando de planejamento de carreira. A nossa vida, se você se doa lá no trabalho da escolar, no grupo, você é ativo, você sempre está se oferecendo para fazer isso e aquilo. Eu estive no Jucom, estava comentando agora há pouco, o que essa moçada produziu no Jucom é algo de cair o queixo. E hoje, em muitos lugares, vai fazer entrevista de emprego, pergunta se a pessoa tem atividade voluntária, se faz alguma coisa, porque isso abre a mente. Oi? Ética tem valor até para quem a despreza. É o que eu comentava, né? A pessoa, ela é corrupta, mas precisa de alguém honesto para cuidar das coisas. Que não a roube, né? E a regra de ouro é que nós fomos. E aqui eu queria falar duas coisas. Uma que não é um trabalhador comum, mas hoje está muito demandado isso, né? A gente até ouviu a frase, em vez do primeiro emprego, a primeira empresa, né? Criaram até esse slogan aí, que é o empreendedorismo. Então, o que é ser um empreendedor? Coloquei algumas coisas básicas, né? Ela continua sendo para o reino. Então, se a gente vai ter uma empresa, você vai ter compromissos, né? Aluguel, imposto, tudo isso daí. E é muito comum o pessoal hoje fugir de imposto. Mas o cristão, por reino de Deus, ele deve enfrentar isso, sim. Né? Se é justo, se é injusto, enfim, isso não é o caso de discutir isso. Deve enfrentar. Empreender para o reino é ser abençoado. Né? Se você faz isso servindo a Deus, é abençoado. Tem uma italiana, já vou lembrar o nome dela, e ela criou uma teoria da comunhão, teoria econômica que chama-se economia de comunhão. Vou resumir aqui que é o seguinte, a proposta dela é que uma empresa seja ética e que ao final do balanço dela, ela divida o resultado, o lucro, em 3 partes. Uma parte para todas as pessoas da empresa, investir nas pessoas da empresa. A outra parte para evangelização. Então, a empresa ajudar em projetos de evangelização efetivamente. E a outra parte, investir na própria empresa. Então, uma empresa que investe 33% do seu recurso nela mesma, é uma empresa que cresce muito. Hoje em dia, você investir 6% do recurso na empresa é uma coisa exuberante. Então, ela propõe investir 33%. E algumas empresas, então, ela diz o seguinte, que você não trata o concorrente como concorrente. Antes de ser concorrente, é teu irmão. O cliente que vai lá, antes de ser cliente, é irmão. Né? O fornecedor, antes de ser fornecedor, é o irmão. É assim que você tem que ver as pessoas. E eles criaram aqui pertinho de nós, em Vargem Grande Paulista, um lugar chamado Mariápolis, que tem um condomínio de empresas que segue a filosofia da economia de comunhão. E é impressionante o nível ético deles. Viu? Muito bom mesmo. E tem uns lugares também. Ela chama-se Chiara Lupi, que também trabalhou a questão dos focolares, né, dos focolarinos. E com essa teoria econômica, ela ganhou vários prêmios internacionais e tal. Bom, então, empreender para o reino. E é uma regra que é importante que vai empreender, não misturar os bolsos, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Eu vou dar um exemplo que vocês nunca mais vão esquecer, porque eu nunca mais esqueci disso. Tinha um rapaz, um senhor,
que tinha um carrinho de doce, sabe carrinho de doce de vidro e tal, assim? E ele vendia lá na porta de um curso em São Paulo. Então ele tinha um avental branco, bonitinho, sempre limpinho, tudo mais e tal, e ali servia os doces. Mas lá pelas tantas, ele tinha um bolso onde ele punha o dinheiro e onde fazia os trocos e tal, né? Lá pelas tantas, ele mesmo tinha vontade de comer um doce. Então ele pegava o doce e pagava desse bolso, que era dele particular, pagava para o bolso do carrinho. Ele não tinha nenhuma formação, não tinha nem nível médio, não tinha nada disso. Mas esse princípio fazia com que ele não se perdesse. E hoje, grande parte das empresas, a maior parte das empresas, a maior causa de quebradeira em empresa é exatamente a pessoa confundir isso, né, pensar que é dele. Um outro, agora um contra-exemplo. Então, um pai rico queria dar uma função para o filho. E comprou uma empresa como sócio e pediu, então, para a pessoa que estava na empresa lá, olha, vou deixar meu filho aqui, né? Na verdade, queria que ele desenvolvesse. Então, vamos imaginar que fosse uma empresa de contabilidade. Eu não vou dar muitos detalhes, senão vai ficar muito evidente. Então, o que acontecia? A empresa de contabilidade, o cliente chegava lá, pagava a mensalidade dele, deixava dinheiro para recolher os impostos, tudo mais e tal. O escritório de contabilidade antigamente fazia tudo isso, pegava todo o dinheiro, pagava tudo e devolvia os recibos para os clientes. Hoje não faz mais isso, mas na época fazia. Bom, aí chegava então esse novo sócio, no fim do dia, abria a gaveta lá do caixa. Ah, quanto tem aqui? Ah, tem 5 mil reais? 2.500 para você, 2.500 para mim. Não, mas isso é do cliente, isso eu tenho que pagar a luz, tem que pagar o aluguel, mas chega amanhã. Era desse jeito. Bom, um mês depois, o sócio antigo foi lá para o pai e falou, olha, ou você compra tudo e dá para ele, ou vamos desfazer o negócio, porque não dá. Né? É misturar os bolsos. E um outro assunto também que não podemos deixar de falar é a aposentadoria. Né? Então, muita gente imagina que aposentar é você colocar um pijama de flanela, um chinelinho de quarto e ficar em casa. Xadrez ainda. E se tiver frio, põe uma touquinha pompom na cabeça. Então, a aposentadoria não é isso, gente. Em Israel, algum tempo atrás, todo o país tem um sistema de previdência social. Em Israel, algum tempo atrás, não tinha aposentadoria. Então, depois que a pessoa já não estava mais conseguindo produzir, eles iam dar outras atividades manuais, pessoa mexer com a mão, tal, assim, para não perder de vez a possibilidade de movimento. Né? Mas a aposentadoria é o momento que nós podemos escolher o que vamos fazer e fazer com liberdade. Então não é aquele volta ao emprego com horário rígido, tudo mais. Né? Você tem liberdade para fazer as coisas. Né? Bom, vou ficar 6 meses no emprego aqui, que é rígido assim. Tudo bem, mas dá os 6 meses, venceu, estou de volta. Então você vai fazer as coisas com liberdade. Não é de ficar em casa sem fazer nada. Isso não é aposentadoria. Não ser ocioso pela ociosidade. Então você não precisa levantar mais aquele horário cedo. Né? Não precisa pegar a condução no horário do rush. Tudo isso está valendo. Mas é a maneira de administrar o seu conforto. Agora, ociosidade pela ociosidade, não vou fazer nada, nada. O pai de um amigo meu era aquele velho que não tirava um copo da mesa. Eu fui visitar o meu amigo lá, e ele estava contando, né? O pai devia ter uns 80 e poucos anos, mas nunca tirou um copo da mesa. Então, chegava assim à tarde, ele falando do pai dele, chega tarde, lá pelas 4 horas, ele sai aqui na varanda, olha aquele calor terrível, assim, e fala, o que me mata é esse horário de verão. Então, não é ociosidade pela ociosidade, né? É um conforto só que você vai ter. Não se considerar sem utilidade, ainda que inativo. Você não está trabalhando, tem coisa para fazer, né? Mexa-se em casa. Né? Tem coisa dentro de casa para fazer. Faz, né?
E se não quer nada com nada mesmo, vamos fazer uma hortinha, né? Fazer uma coisinha assim que, olha, ler, né? Várias coisas, ficar sentado no sofá. Tinha acho que é uma novela. Tem. E não fazer é problema. Acho que era uma novela, lembro do Tarcísio Meira, nem lembro que novela que era. Mas ele sentado no sofá, ia criando raiz, assim, ele e o sofá ia ficando uma coisa só. Então, faça, se mexa, atividade é bom. Né? E uma questão de honra. Né? Aqui serve para quem é mais velho, né? Permita ser honrado, e quem tem pais, honre seus pais. O que é honrar pai? O que a Bíblia quer dizer com honrar pai e mãe? É interessante, gente, que, vamos dizer, Deus, ele pensou em 10 coisas mais importantes. E entre as 10 coisas mais importantes que tem na vida, para a gente e para a nossa comunidade, para a sociedade, uma delas é honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? Ontem comentava aqui, né? É só dar um beijo, é só pedir bênção, né? Não, isso tudo mas é principalmente você honrar financeiramente. Então, essa é a previdência social bíblica. Né? Por quê? Hoje tem um pouco o contrário, né? O casal tem um filho só. Mas isso era uma coisa que não existia. Então, o casal tinha vários filhos e sustentava vários filhos, a vida toda. Agora, era muito mais tranquilo que esses vários filhos sustentassem os pais. Né? Paulo fala, aquelas que verdadeiramente são viúvas, mas deve ensinar os jovens a sustentar as suas mães. Né? Enfim, esse sustento, gente, ele é bíblico. O que eu fico, assim, às vezes, meio transtornado, porque nós estamos passando uma época em que os pais criaram os filhos, hoje criam os netos e vai assim para frente. Ou então o filho que não sai de casa, está lá com 20, 30, 40 anos e está em casa ainda com roupa lavada, né, comida na mesa. E pasme, às vezes nem lembra que ele causa despesa em casa. Está vivendo às custas do pai. Então, isso é o antissistema de que Deus mostrou na Bíblia. Então, a gente deve ensinar jovens a honrar seus pais. Não explorar seus pais. Então, uma juventude que honra é diferente de uma juventude que explora seus pais. Tem um exemplo de um país aí na Coreia do Sul que ela deu um salto. E ela vai falar em todo lugar, assim, como exemplo de educação. Mas qual o problema? Ela fez um corte. Ela preferiu fazer assim, daqui para frente vai investir em educação. Então, pegou toda a criançada, todos os jovens e investiram pesadamente em educação. Esses jovens são hoje os CEOs de grandes empresas, tudo mais, assim, pessoas importantes na vida. Né? E qual que é a camada de moradores de rua de Seul, na Coreia? São velhos. Então, quem mora na rua são velhos. Eles gastaram, optaram, deram sua vida para a nova geração e a nova geração não os está honrando. Qual a consequência disso? E quando essa nova geração for velha? Porque ela está pensando que ela não vai acontecer nada com ela. Né? Então, honrar, gente. Isso é válido para uma nação inteira e é válido também para as verdades. Então, nós que estamos tendo contato com nossos sobrinhos, nossos vizinhos, né? Ensinar a honrar. Honrar é dinheiro. Então, filhos, tenham seus pais vivos, né? Não se acanhe. Dá assistência para eles. Né? Faz o mimo com eles. Isso agrada o coração de Deus. Essa é uma das coisas, umas 10 coisas mais importantes. E, por lado dos pais, é permitir ser honrado. Porque, às vezes, a gente cresceu num ambiente que a gente tinha que dar conta de tudo.
né? E a gente não deixava ninguém ficar sabendo da necessidade. Né? Filho não sabe de nada. E a gente criou um pessoal que pensa que é assim. E até hoje a gente passa perrengue e não fala para os filhos. Um irmão estava comentando que ficou 2 meses sem comprar remédio, porque não tinha dinheiro para comprar remédio. Né? E depois que a filha soube, deu uma bronca nele. Bom, já se viu. Né? Fica 2 meses sem tomar remédio, não tem dinheiro. Então nós temos que nos deixar também ser honrados. Isso faz parte do que Deus espera de nós. Bom, vamos às perguntas? Só fazendo um comentário, muito do que você falou a respeito do trabalho, aposentadoria, e ontem a respeito de vocação, nós lemos no livro A Filosofia Cristã da Alimentação. Ah, é? Algumas coisas, sabe, encaixaram. Graças a Deus, que bom. Positivamente? Sim. Ah, sim. Deixa eu pegar as perguntas aqui. Na internet lá foi a Milena Cristina. De onde? Não faço ainda. Tenta ver. Bom, vamos lá as perguntas. Quando se inicia a preparação para o mercado de trabalho? Na infância ou pós-faculdade? É fácil. Mas apesar que hoje o normal é o filho ir para o mercado depois termina a faculdade, né? Para emprego. É o segundo vestibular dele. Então, na infância. Durante a crise que estamos passando, qual é o maior grupo? O de desempregados ou empregados? Qual o maior grupo? Empregados. Certo? 88% contra 12%. O que fazer para estar no grupo dos empregados? A. Enriquecer, melhorar o currículo. Ou B. Esperar com tranquilidade a crise passar. Melhorar o currículo. Está fácil. Ok. Preguiçoso é que vai lá ficar esperando. Vai ter com a formiga. Preguiçoso que vai ficar lá esperando. Ivan, você descobriu quem é a... Ainda não. Mas eu tô falando que ela ganhou, eu vou falar para ela ligar para cá pro escritório amanhã. E aí... Tá, então... Milena Cristina. Então, na internet ganhou a Milena Cristina, que nós não sabemos da onde ainda. A Milena de Itapevi está acompanhando o curso. Tá? Itapevi já ganhou um, hein? Ladil, o nosso canhoto da história aqui. Foi posto o nome de novo aí? De ontem já? Bom, então, se sair Israel, é para você, porque Israel não veio. Tchan, 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 tchan. Dois para Itapevi. Você vê a Milena ou não? Eu vejo. Então. Quer dizer, eu tenho como entregar. Ótimo. Ok. Alguém ora, então, despedindo? Desculpe, gente, não dei tempo para pergunta, né? Mas amanhã a gente trata disso. Senhor, nós te agradecemos, a Deus, por mais esse dia, essa noite, Senhor. Que, Senhor, as tuas ordenanças, Senhor, a respeito do trabalho, da profissão, Senhor, possam, Senhor, ser inculcadas, Senhor, em cada um de nós, em cada cristão, Amém. Para passarmos, Senhor, para as próximas gerações, Deus amado. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos leve na tua santa paz, Senhor, nos dê uma boa noite de descanso, Senhor, e te pedimos desde já pela noite de amanhã, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Pessoal de casa, muito obrigado. Deus abençoe também. Voltamos amanhã às 20 horas. Vamos em paz, Senhor nos acompanhe. Amém? Amém. Amém.